Eu costumava acreditar em certezas da mesma forma que outros homens acreditam em Deus. Por 20 anos, tive certeza absoluta de 3 coisas: Clary me amava, Ethan era um bom garoto e nossa família era inabalável. Construí meu mundo inteiro sobre essa base. Sem nunca questionar, sem nunca duvidar. Afinal, por que duvidaria? Eu tinha feito tudo certo. 22 anos atrás, conheci Clary em uma festa de inauguração da casa do meu colega de quarto da faculdade. Ela estava rindo de algo na cozinha, cabeça jogada para trás, completamente à vontade. Quando tentou cantar junto com um karaokê horrível que rolava na sala, massacrando cada nota de Don't Stop Believing, eu soube que estava encrencado. Ela me pegou olhando e deu de ombros, sorrindo. Nunca disse que tinha talento, disse ela com aquele sorriso contagiante. Passamos o resto daquela noite conversando sobre tudo e nada. Ela queria viajar pelo mundo. Eu queria construir coisas que durassem. Ela sonhava em escrever um romance. Eu estudava engenharia civil. Éramos diferentes o suficiente para sermos interessantes, parecidos o suficiente para nos entendermos. Quando a levei para casa às 2 horas da manhã, ela me deu um beijo de boa noite na varanda de casa, e eu me senti como se tivesse ganhado na loteria. Nosso namoro foi simples e perfeito. Trilhas de fim de semana onde conversávamos por horas sobre o nosso futuro. Jantares tranquilos em restaurantes simples onde dividíamos a sobremesa e planejávamos férias imaginárias. Pedi-a em casamento na mesma trilha onde tivemos nossa primeira conversa séria sobre casamento. O pôr do sol pintando o céu de laranja e dourado. Ela disse sim antes mesmo de eu terminar de fazer a pergunta. Nosso casamento foi íntimo. 50 pessoas em uma pequena capela, seguido de um jantar no clube de campo onde os pais de Clary eram sócios. Sem dramas, sem brigas familiares, sem desastres caros, apenas 2 pessoas prometendo amar uma à outra para sempre, com cada palavra sincera. Nossa lua de mel foi uma semana em uma cabana alugada nas montanhas. Sem serviço de quarto, sem atrações turísticas, apenas nós e uma lareira, e a certeza absoluta de que tínhamos feito a escolha certa. Quando Ethan nasceu 3 anos depois do nosso casamento, tudo se encaixou perfeitamente. Lembro-me de segurá-lo pela primeira vez. Aquela pessoinha perfeita, metade minha e metade Clary. E de sentir que minha vida tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Fiquei obcecado em prover para eles. Trabalhei mais, aceitei projetos extras, subi constantemente de engenheiro júnior a engenheiro sênior e finalmente a gerente de projetos. Cada hora extra, cada jantar perdido durante os prazos dos projetos, cada sacrifício valia a pena porque eu estava construindo algo: segurança, estabilidade, um futuro onde minha família nunca passaria necessidade. Clary ficou em casa com Ethan, e essa foi nossa escolha, nossa parceria. Ela era uma mãe nata, paciente com suas birras, criativa para entretê-lo, feroz em protegê-lo. Ela administrava nossa casa no subúrbio como um general administra um exército. Tudo organizado e confortável. Eu provia, ela cuidava e funcionava. 17 anos depois, nossa vida havia se estabilizado em algo que eu achava inabalável. Ethan agora tinha 16 anos, era um bom garoto, não perfeito, mas sólido. Jogava basquete, tirava notas decentes, tinha amigos que não eram criminosos nem viciados em drogas. Ele nos respeitava, ajudava em casa sem que pedíssemos, conversava conosco sobre sua vida, jantávamos em família quase todas as noites. Nos fins de semana cuidava do jardim, onde me ajudava a podar as sebes e reclamava da lição de casa. O clube do livro da Claire toda quinta-feira. Minhas noites de pôquer 2 vezes por mês com o mesmo grupo de amigos que eu conhecia há uma década. Nada extraordinário, mas era essa a questão. Éramos estáveis, confiáveis, seguros. O sonho americano em forma suburbana. Uma casa colonial de 4 quartos com garagem para 2 carros e uma hipoteca quase quitada. Na última terça-feira estávamos sentados à mesa de jantar nós 3, e tudo parecia perfeitamente normal. Ethan falava sobre um jogo de basquete que se aproximava, animado para jogar contra uma escola rival. Clary ria de uma das minhas histórias sobre um mal-entendido com um empreiteiro que de alguma forma, conseguiu encomendar o dobro de concreto do que precisávamos. Eu os observava. Minha esposa de 20 anos, meu filho de 16 anos, e sentia aquela profunda satisfação que vem de saber que você construiu algo bom. Eu nunca me atentava muito aos detalhes. Por que faria isso? Clary parecia feliz. Ela tinha suas rotinas, seus amigos, seus interesses. Se às vezes ficava mais quieta, se parecia distraída ocasionalmente, eu atribuía ao estresse normal da vida. Todo mundo passa por fases, mas havia coisas, pequenas coisas que eu ignorava porque não se encaixavam na história que eu contava a mim mesmo sobre o nosso casamento.
O celular da Claire estava sempre com a tela virada para baixo agora, e ela tinha criado o hábito de levá-lo para o banheiro. Ela tinha comprado roupas de ginástica novas, caras, de marcas que eu não reconhecia. Havia uma intensidade repentina na atenção que ela dava à sua aparência, que parecia diferente do cuidado habitual que ela tinha com a própria imagem. Eu dizia a mim mesmo que ela estava se sentindo bem consigo mesma, querendo se manter atraente e saudável. Que marido reclama da esposa querer estar bonita? Eu nunca suspeitei, nunca sequer considerei a possibilidade de que a base que eu havia construído ao longo de 20 anos já estivesse rachada. A quarta-feira começou como qualquer outro dia. Dei um beijo de despedida na Claire, lembrei o Ethan do jogo dele na sexta-feira e dirigi até o trabalho, esperando mais uma noite rotineira. Eu não fazia ideia de que meu filho entraria pela porta naquela tarde com informações que detonariam meu mundo inteiro. Pensei que 20 anos de lealdade me garantiriam o mesmo em troca. Eu estava prestes a descobrir o quão pouco meus sacrifícios significavam. Quarta-feira deveria ter sido um dia rotineiro. O projeto de infraestrutura municipal que eu vinha supervisionando há 3 meses havia sido concluído antes do prazo, algo raro na engenharia civil, onde atrasos são mais comuns do que obras concluídas. Meu supervisor liberou toda a equipe às 14 horas com sinceros parabéns. Eu me senti otimista dirigindo para casa, pensando em talvez consertar as calhas que vinha adiando ou simplesmente aproveitar uma tarde tranquila em casa. Cheguei em casa às 14h45 e notei que o carro da Claire não estava lá. Provavelmente ela estava fazendo compras, se preparando para o clube do livro, talvez encontrando uma amiga para um café, coisas normais. Troquei de roupa, fiz um sanduíche, liguei o noticiário. Uma solidão confortável. Ethan entrou às 15h30 e eu imediatamente soube que algo estava errado. O rosto do meu filho estava preocupado de uma forma que eu raramente vira, os ombros tensos, a confiança natural que ele herdara de Claire completamente ausente. Ele largou a mochila como se pesasse 45 quilos e ficou parado na porta da cozinha, me encarando. Como foi a escola? Perguntei. Ele hesitou. Ethan nunca hesita. Ele sempre foi direto, honesto, rápido em compartilhar seus pensamentos. Mas agora ele estava ali parado, parecendo carregar algo pesado demais para levantar. Pai, disse ele finalmente com a voz cautelosa. Eu a vi. Viu quem? Respondi, embora algo em seu tom já me fizesse sentir um aperto no estômago. Mãe, eu vi a mãe, respondeu ele. As palavras saíram devagar com relutância, como se ele estivesse fazendo uma cirurgia em si mesmo. Ethan explicou que estava atravessando o Parque Riverside a caminho de casa, um atalho que ele já havia usado centenas de vezes. Ele avistou Claire perto do Lago dos Patos, perto de um homem que eu não reconheci. Não apenas conversando perto demais. Eu os observei, disse Ethan, e pude ver o quanto ele detestava ter que me contar isso. Eles se beijaram de verdade, e ela colocou a mão no peito dele e eles ficaram se olhando tipo o quê? Insisti, embora temesse a resposta. Como você e a mamãe costumavam se olhar, ele completou em voz baixa. Meu primeiro instinto foi de pura negação. Ethan tinha 16 anos. Ele estava vendo as coisas de forma errada, interpretando mal uma amizade inocente, talvez confundindo Claire com outra pessoa. Tinha que haver uma explicação. 20 anos de casamento não evaporam só porque seu filho adolescente acha que viu alguma coisa em um parque. Ethan, você tem certeza absoluta de que foi isso? Perguntei. Eu tirei uma foto, ele interrompeu. As palavras me atingiram como um balde de água fria. Ethan pegou o celular com as mãos tremendo levemente, e me mostrou uma foto que me deixou paralisada, borrada, mas inconfundível. Claire com sua jaqueta azul nova, em pé bem perto de um homem alto com um casaco caro. Os rostos estavam voltados um para o outro, os corpos angulados de um jeito que transmitia familiaridade, conforto, rotina. Anotei a placa do carro dele, continuou Ethan, com a voz cada vez mais baixa. Pesquisei na internet. Isaac Kane. Ele é algum tipo de incorporador imobiliário, divorciado 2 vezes. Encontrei o site da empresa dele e algumas notícias sobre ele comprando propriedades no centro da cidade. Encarei meu filho, esse garoto que de alguma forma se tornou um detetive em uma tarde, e senti algo fundamental mudar no meu peito. A estrutura cuidadosa da nossa vida, a certeza que eu havia construído ao meu redor como uma armadura, começou a ruir. Ethan, eu disse com cautela. Onde exatamente você os viu? Perto do Lago dos Patos. Mas pai, não é só isso. Eu os vi entrar no carro dele, um SUV preto. Eles foram embora juntos, explicou ele. Senti como se o quarto estivesse girando. Peguei meu celular e liguei para Claire, forçando minha voz a soar normal, casual.
Ela atendeu no terceiro toque com uma voz alegre e animada. Oi, querido. Tudo bem? Disse ela com aquele calor familiar. Só queria saber como está sendo seu dia. O que você está fazendo? Perguntei, observando o rosto de Ethan. Ah, só fazendo compras. Você sabe como é. Chego em casa logo. Te amo, ela respondeu alegremente. Cada palavra parecia lixa na minha alma, porque eu conseguia ouvi-la agora. O brilho artificial, a atuação. Há quanto tempo ela estava atuando para mim? Quando desliguei, Ethan observava meu rosto atentamente. Você também não acredita nela, disse ele. Mostre-me a placa de novo, pedi. Ethan recitou os dígitos que havia memorizado. Abri a conta da nossa família no meu celular, algo que tínhamos configurado anos atrás por segurança, para que pudéssemos nos localizar em caso de emergência. A localização de Claire apareceu no mapa e meu mundo desabou completamente. O Grand Regency Hotel no centro da cidade, caro. O tipo de lugar para onde as pessoas vão quando querem privacidade, quando não querem ser vistas, quando estão fazendo coisas que não podem fazer em casa. Pai. A voz de Ethan parecia vir de muito longe. Levantei-me com o maxilar cerrado, a decisão se cristalizando na minha mente como gelo. Entre no carro, ordenei. Para onde vamos? Ele perguntou. Para conseguir provas que ela não possa negar, respondi sombriamente. Ethan olhou para mim com uma mistura de alívio e terror. Acho que ele vinha carregando esse fardo sozinho, sem saber se deveria me contar, esperando talvez estar errado. Agora ele sabia que não estava errado e podia ver no meu rosto que tudo estava prestes a mudar. Desculpe, pai, disse ele com a voz embargada. Desculpe por ter que ser eu a te contar. Eu o abracei, senti o quanto ele havia crescido, o quanto mais forte. Isso não é culpa sua, eu disse firmemente. Você fez a coisa certa. Você me salvou de viver uma mentira. Mas por dentro, perguntas me atacavam como golpes físicos. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Como eu não tinha percebido? O que mais eu não tinha percebido? Quantas vezes Clary voltou das compras e me beijou com o gosto de outro homem ainda nos lábios? Meu filho tinha acabado de me entregar uma granada. Agora eu precisava decidir onde jogá-la. Dirigi com total concentração, mas minha mente fervilhava de cenários. Invadir aquele quarto de hotel gritando não adiantaria nada, a não ser dar a Clary espaço para manipular, minimizar e dar desculpas. Ela choraria, diria que foi um engano, prometeria que nunca mais aconteceria. Ela me transformaria na vilã por não confiar nela, por espionar, por envolver nosso filho em problemas de adultos. Eu precisava de provas tão claras, tão inegáveis que nenhum juiz, nenhum terapeuta, nenhum amigo em comum pudesse questionar o que havia acontecido. Eu precisava acabar com isso de vez, sem deixar margem para que ela alegasse inocência ou se vitimizasse. Precisamos parar em algum lugar primeiro, eu disse a Ethan. Onde? Ele perguntou com a confusão evidente na voz. Na floricultura, respondi. Ethan pareceu confuso até que eu expliquei meu raciocínio. Hotéis não fornecem números de quartos para estranhos, mas abrem exceções para entregas especiais. Flores são a cobertura perfeita, uma surpresa atenciosa para um hóspede. Era simples, brilhante em sua obviedade e completamente legal. Na floricultura Bob's Flowers, comprei um arranjo que custou mais do que a maioria das pessoas gasta em compras de supermercado. Rosas brancas e lírios elegantes e com aparência cara. O tipo de buquê que sugere celebração ou romance. A florista o embrulhou lindamente e acrescentou um cartão que deixei em branco. Isso é muito inteligente, pai, disse Ethan com crescente admiração. Enquanto dirigíamos em direção ao centro da cidade, olhei para ele e vi algo em seu rosto que me incomodou. Excitação, expectativa. Ele parecia uma criança prestes a assistir a um filme de ação, não um filho prestes a testemunhar sua família explodir, mas afastei o pensamento. Ethan estava processando isso de forma diferente da minha. Ele também estava magoado e com raiva. Ele queria justiça. O Grand Regency era exatamente o que eu esperava. Luxo discreto, o tipo de lugar onde pessoas ricas conduzem negócios que não podem fazer em escritórios, saguão de mármore, iluminação suave, funcionários treinados para não ver nada e lembrar menos ainda. Aproximo-me da recepção com o buquê sorriso encantador, voz suave. Tenho uma entrega para Isaac Kine. Poderia me informar o número do quarto dele? É uma festa surpresa, eu disse com confiança. A recepcionista, uma jovem chamada Lisa, segundo seu crachá, hesitou. Sinto muito, senhor, mas não podemos divulgar os números dos quartos, respondeu ela, pedindo desculpas. Mudei de assunto com desenvoltura. Entendo perfeitamente. Seria possível a senhora nos acompanhar até o andar de cima? Eu detestaria que ele perdesse essa surpresa, e quero garantir que seja apropriado, sugeri.
Lisa ponderou a proposta e em seguida consultou seu gerente, um homem de aparência cansada, vestindo um terno caro, que saiu de uma sala atrás da recepção. Após uma breve conversa, ele assentiu em aprovação. Quarto 412, anunciou Lisa. Posso acompanhá-los. No elevador, entreguei meu celular para Lisa. Você se importaria de gravar isso? É um momento tão especial e eu quero registrar a reação dele, pedi com um entusiasmo fingido. Ela concordou, encantada com o que considerou um gesto atencioso. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Criando uma testemunha, uma terceira pessoa que pudesse atestar que o que estava prestes a acontecer não era encenado nem editado. Lisa seria a minha prova de que tudo era real e espontâneo. O elevador subiu lentamente quarto andar, por um corredor acarpetado até o quarto 412. Eu conseguia ouvir meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Ao meu lado, Ethan respirava com dificuldade, as mãos cerradas em punhos. Bati na porta, firme, confiante, 3 batidas, passos para dentro, uma pausa, e então o som da corrente de segurança sendo aberta. A porta se abriu. Clara estava lá de roupão branco de hotel, cabelo despenteado, rosto corado pela atividade recente, a pele brilhando de um jeito que eu reconheci de 20 anos de casamento. Sua expressão oscilou entre confusão, reconhecimento e puro terror em menos de 3 segundos. Thomas e Ethan, o que vocês são? Como vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ela gaguejou. Eu não respondi. Passei por ela e entrei no quarto. Ethan logo atrás de mim. Lisa me seguiu, ainda gravando, confusa, mas determinada a cumprir seu papel no que ela pensava ser uma surpresa romântica. Isaac Caim estava sentado na cama sem camisa, com o relógio caro ainda no pulso, parecendo irritado com a interrupção. Ele era mais novo do que eu, mais bonito de um jeito refinado que sugeria personal trainers e cuidados caros. O tipo de homem que usava perfume que custava mais do que a prestação do meu carro. Quem diabos é você? Exigiu levantando-se agressivamente. Deixei cair as flores. Rosas brancas espalhadas pelo tapete caro. Atravessei o quarto em 3 passos e agarrei Isaac pelo braço antes que ele pudesse reagir. Espera aí, cara. O que está acontecendo? Ele começou a protestar. Meu punho acertou seu queixo. O estalo ecoou pela sala como madeira quebrando. Isaac se chocou contra a parede, os olhos arregalados de choque, o sangue já escorrendo do lábio rachado. O que aconteceu em seguida não foi uma briga. Foi uma execução. Cada golpe era deliberado, controlado, proposital. Agarrei-o pelos ombros e o joguei contra a parede, soquei-o no estômago. Quando ele se curvou, ergui meu joelho em suas costelas. Ethan, sem que eu pedisse, segurou Isaac quando ele tentou escapar, mantendo-o no lugar enquanto eu trabalhava. O rosto do meu filho estava inexpressivo, concentrado, como se estivesse me ajudando a consertar um eletrodoméstico quebrado em vez de espancar um homem até deixá-lo inconsciente. Chutei Isaac no estômago, depois nas costelas e depois de novo. Ele se encolheu gemendo, e eu não senti nada além de uma fria satisfação. Aquele homem havia tocado minha esposa, havia estado dentro da minha esposa, havia rido da minha ignorância enquanto destruía meu casamento. Pare, Thomas. Pare. Clary gritou, tentando me puxar para longe, mas eu a afastei como se ela não pesasse nada. Ela poderia muito bem ser uma estranha. Olhei para Isaac com o rosto ensanguentado, os lábios rachados, agarrando as costelas e emitindo pequenos ruídos de animal ferido. Ele era patético, fraco. Um homem que só conseguia roubar as esposas de outros homens, jamais construiria nada por si próprio. Se você chegar perto da minha esposa de novo, eu disse, com a voz gélida, eu termino o serviço. Isaac assentiu freneticamente, incapaz de falar por causa da dor e do terror. Virei-me para Lisa, que havia permanecido paralisada na porta durante toda a surra, com o celular ainda gravando, os olhos arregalados de choque. Ela não havia parado de filmar, não havia fugido. Ela havia testemunhado algo brutal e terrível e registrado cada segundo. Obrigada pelo vídeo, eu disse calmamente, pegando meu celular de volta. Agradeço muito a sua ajuda. Ela assentiu, completamente sem palavras. Passei por Clary sem olhar para ela. Ethan me seguiu em silêncio. Atrás de nós, Clary desabou ao lado de Isaac soluçando, implorando para que eu esperasse para conversar, para deixá-la explicar. Mas eu não olhei para trás. Não havia nada para explicar, nada para discutir, nada mais a salvar. No carro, Ethan permaneceu em silêncio, encarando as próprias mãos. Olhei para ele e vi algo que não queria admitir. Um tremor talvez, o choque do que tínhamos acabado de fazer juntos. Mas ignorei. Tínhamos feito o necessário. A justiça fora feita. Eu tinha as provas. Eu tinha raiva. Agora precisava garantir que ela perdesse tudo.
Dirigi direto do Grand Regency para o escritório de advocacia de Margaret Sinclair. Margaret era minha advogada. Astuta e implacável, o tipo de advogada de divórcio que tratava o tribunal de família como uma guerra que eu havia convocado com antecedência. Ela estava à espera. Mostre-me o que você tem, disse Margaret sem rodeios. Enquanto Ethan e eu nos acomodávamos nas poltronas de couro em frente à sua mesa, reproduziu o vídeo. Margaret assistiu Clary atender a porta de roupão, Isaac na cama, o confronto, a violência. Quando terminou, ela recostou-se com uma expressão de satisfação predatória. Isso é mais do que suficiente, declarou. Adultério comprovado com vídeo e testemunha. Você fica com a casa, as economias e a aposentadoria. Ela não recebe nada. Com que rapidez podemos agilizar o processo? Perguntei. Posso protocolar os documentos amanhã de manhã. Ela será notificada em 48 horas, respondeu Margaret eficientemente. Considerando essas evidências e o fato de sua esposa não ter renda própria, não comprovar contribuição financeira para o patrimônio conjugal e ser claramente a culpada, sua posição é incontestável. Nada de pensão alimentícia, nada de partilha de bens, nada. E o Ethan? Perguntou Margaret, virando-se para meu filho. Você tem 16 anos, idade suficiente para escolher onde vai morar. Eu fico com o papai, afirmou Ethan com firmeza. Margaret assentiu, aprovando o processo, e começou a redigir os documentos preliminares enquanto esperávamos. Assinei os documentos iniciais que deixariam Clary furiosa. Margaret cuidou de tudo com precisão cirúrgica, explicando cada formulário, cada documento protocolado, cada movimento estratégico. Estimo que levaremos 60 dias para a finalização, considerando as evidências, concluiu. Ethan e eu saímos do escritório e fomos para casa. Pedi pizza e nos acomodamos no sofá da nossa sala, a casa que eu havia pago com 20 anos de trabalho. Enquanto esperávamos a comida, troquei todas as fechaduras. Ethan ajudou, trabalhando silenciosamente e com eficiência. Comemos pizza e assistimos a melhores momentos de basquete em um silêncio agradável. 2 homens se preparando para um cerco. Às 21h15, o carro de Claire entrou na garagem. Ethan e eu a ouvimos sair. Ouvimos seus saltos clicando na calçada. Ouvimos ela se aproximar da porta da frente como se ainda morasse ali, como se ainda pertencesse àquele lugar. Ela tentou com a chave. Não funcionou. Tentou de novo, sacudindo a maçaneta. Nada. Então vieram as batidas, desesperadas, raivosas, exigentes. Thomas, Ethan, abra esta porta agora mesmo. Eu moro aqui. Vocês não podem me trancar para fora. Eu ainda sou a esposa de vocês, ela gritou. Ethan caminhou até a porta e falou através dela, com a voz fria e adulta demais. Você destruiu seu casamento, mãe. Nós não queremos você aqui. Ethan, por favor. Eu cometi um erro. Sinto muito. Por favor, me deixe entrar. Podemos conversar sobre isso, ela implorou desesperadamente. Você fez uma escolha, respondeu Ethan friamente. Agora conviva com ela. Juntei-me a ele na porta, mantendo a voz calma e firme. Os papéis do divórcio serão entregues amanhã de manhã, Clary. Não conteste. Será mais rápido e fácil para todos. Thomas, eu não tenho para onde ir. Por favor, eu te amo. Amo vocês dois. Foi só uma vez, ela chorou. Mesmo agora, mesmo diante de provas irrefutáveis, ela estava mentindo. Não é problema nosso, respondi, aumentando o volume da televisão. Clary soluçou na varanda. Ela bateu na porta novamente e implorou, gritou que tinha direitos, que esta casa também era dela, que não podíamos simplesmente jogá-la fora como lixo. Ela passou por todas as emoções. Raiva, barganha, desespero, autopiedade. Ela me chamou de controladora, abusiva, cruel. Ela chamou Ethan de ingrato, manipulador, de se voltar contra a própria mãe. Ela prometeu terminar tudo com Isaac, jurou que tinha sido um surto passageiro, alegou que estava deprimida e confusa. Tudo mentira, tudo manipulação, tudo irrelevante. Por 2 horas, Ethan e eu ficamos sentados no sofá assistindo aos melhores momentos de um jogo de basquete. Não nos mexemos, não respondemos, não demos atenção à mulher que chorava lá fora como se fosse uma estranha tendo um colapso em público. Finalmente, o choro parou. Ouvimos o carro dela ligar. Os faróis iluminaram nossa janela da frente enquanto ela dava ré na garagem e ia embora. Senti-me vitorioso. Eu tinha dado os primeiros passos para apagá-la da minha vida. Mas quando olhei para o Ethan, vi algo perturbador. Sua expressão era fria, quase vazia. O garoto que costumava rir de piadas ruins agora parecia alguém que tinha aprendido a desligar algo dentro de si. Você está bem, cara? Perguntei cautelosamente. Sim, ele respondeu, mas sua voz era monótona. Estamos bem. Vai ficar tudo bem.
Eu disse a mim mesmo que ele estava certo. Estávamos bem. Íamos ficar bem. Eu pensei que a vingança resolveria tudo. Não percebi que estava destruindo outra coisa. 60 dias se passaram. O divórcio foi finalizado exatamente como Margaret havia previsto. As provas em vídeo eram tão esmagadoras que o advogado nomeado pelo tribunal aconselhou Clary a não contestar nada. Ela assinou os papéis. Não recebeu nada. Sem casa, sem poupança, sem pensão alimentícia, sem direito à minha aposentadoria. 20 anos de casamento se dissolveram e ela ficou na miséria financeira. Ethan escolheu formalmente morar comigo. O tribunal nem exigiu uma audiência. Ethan tinha 16 anos, era articulado e seus motivos foram documentados. Ele disse ao juiz que não queria contato com a mãe. O juiz concedeu. O escândalo se espalhou pela nossa comunidade suburbana como fogo em palha seca. Alguém do Grand Regency, talvez Lisa, talvez outro funcionário, falou. Logo todos sabiam. Claire Bennett foi flagrada no hotel de luxo com Isaac Cain. O vídeo não circulou publicamente, mas a história sim. No supermercado, as pessoas cochichavam e apontavam. Na igreja, as conversas paravam quando Claire aparecia. Ela tentou assistir a um dos jogos de basquete do Ethan. Os pais viraram as costas. Isaac Cain deixou a cidade em 3 semanas. Seus sócios se afastaram. Seus clientes ouviram rumores e sua reputação, já abalada por 2 divórcios, desmoronou completamente. Ele se mudou para o Arizona, presumivelmente para recomeçar a vida onde ninguém o conhecia. Clary, desesperada e sozinha, o seguiu. Ela não tinha para onde ir. Sem emprego. 18 anos como dona de casa a deixaram sem habilidades profissionais, sem dinheiro. O divórcio a deixou sem acesso a nada. Sem amigos. A destruição social foi total. Ela localizou Isaac em Phoenix e implorou para que a deixasse ficar. Ele recusou. Não queria nada com a mulher que lhe causará uma surra e humilhação pública. Clary acabou num apartamento barato, trabalhando no comércio de uma grande loja de departamentos, ganhando salário mínimo completamente sozinha. Soube disso por conhecidos em comum. Senti satisfação. Ela havia feito sua escolha. Agora estava vivendo com as consequências. Mas a satisfação foi menor do que eu esperava, porque Ethan não estava bem. Eu vigiei meu filho durante esses dias. 60 dias se passaram e notei mudanças perturbadoras. Ethan tinha pesadelos. Eu o ouvi acordar ofegante. Ele parou de sair com os amigos. Suas notas caíram de B para C. Ele saiu do time de basquete, alegando que havia perdido o interesse. Mas eu suspeitava que fosse porque ele não conseguia lidar com a atenção, os sussurros, todos sabendo o que sua mãe fazia e o que ele me ajudava a fazer. Uma noite, o encontrei sentado no escuro da nossa sala, olhando para o nada. Você está bem, filho? Perguntei gentilmente. Eu o segurei e disse Ethan baixinho. Enquanto você o batia. Eu esperava que você o machucasse e sentei ao lado dele. Ele mereceu, respondi firmemente. Talvez, respondeu Ethan com a voz oca. Mas continuo vendo o rosto dele. Continuo ouvindo minha mãe chorando na varanda. Eu sei que ela está errada. Eu sei que ela destruiu tudo, mas continuo pensando que tenho 16 anos. Eu deveria estar preocupado com basquete e lição de casa, não com o tribunal do divórcio e vingança.